Pessoal, voltamos nessa segunda videoaula. Eu espero que até este ponto as coisas no Brasil e no mundo já estejam mais tranquilas em relação a essa pandemia do coronavírus, mas enquanto a gente está guardadinho em casa, quem puder estar guardado em casa, quem não puder, evitando aglomerações, lavando a mão, passando álcool em gel e fazendo de tudo para a gente tentar contribuir com o não espalhamento desse vírus, né? Gente, voltando para nossa aula. Na aula passada a gente encerrou então a concessão de radiodifusão comercial. Então falamos de todas as regras que são inerentes ao sistema comercial de exploração do espectro magnético de rádio e de TV pelos empresários, né, pela iniciativa privada. Lembrando que a Constituição ela permite essa exploração privada, mas as regras quem impõe é o governo federal, que é o dono, entre aspas, né, o dono dos espaços eletromagnéticos por onde passam os canais e as imagens e sons, certo? Agora, eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante. A nossa Constituição, e vocês sempre vão me ver, sempre vão ver eu falando muito bem da Constituição Federal, porque ela é muito à frente de seu tempo, ela é vanguardista e ela pensou em muita coisa que é necessária na nossa sociedade brasileira hoje. A Constituição brasileira, ela previu o sistema comercial de exploração de radiodifusão, mas, e olha que incrível, ela pensou também na complementaridade, ou seja, o sistema privado ele deverá ser complementado também por uma TV educativa e uma TV pública. Então, para nós, né, que somos os espectadores, tanto de rádio quanto de TV, a gente não ficar restrito apenas a conteúdos comerciais. Então, a própria Constituição, ela traz a previsão de que é necessário complementar, ou seja, somar a esse sistema privado um sistema público e um sistema educativo também. E é por isso que no Brasil hoje nós temos três formas de radiodifusão. Nós temos a radiodifusão comercial, que nós já estudamos, a radiodifusão educativa e a radiodifusão pública. Então hoje a gente vai falar, como vocês estão vendo aqui atrás, das TVs educativas, da TV pública e das rádios comunitárias, que são justamente tentativas públicas, tentativas legislativas de tentar fazer com que o telespectador ou com que o ouvinte da rádio não fique restrito apenas a programas comerciais, a programas de entretenimento, a aqueles programas que chamam a audiência e atraem também os anunciantes. Então eu tenho que ter outro tipo de programação também, uma programação através do documentário, uma programação cultural, uma programação que fale mais sobre a rica cultura brasileira que a gente tem no nosso país, que eu sempre falo para vocês que é um país muito diverso, um país multicultural. Então eu preciso também de uma programação televisiva e radiofônica multicultural. E como que eu faço isso? Através da complementaridade, através de complementar esse sistema que é dominado hoje, claro que vocês sabem disso, pela radiodifusão comercial. Mas então vamos começar pelas TVs educativas. As TVs educativas, elas surgem de um decreto também lá de 1967. E o que elas prevêem? Para que servem então essas TVs educativas? Justamente para oferecer aos nossos telespectadores uma programação diferenciada e que contribua com a educação da população brasileira. Então, desde 1967, na época da ditadura militar, foi feito um decreto para a criação das TVs educativas. O que essas TVs educativas elas buscam? Uma programação diferenciada. Alguém bateu a porta? Não tem problema. Chegou gente, eu tô gravando videoaula, mas eu não vou editar esse vídeo, tá? Então prestem atenção aqui. Visita chegou, mas eu continuo aqui. TVs educativas. Então, as TVs educativas hoje, elas não precisam de licitação, não precisa do procedimento licitatório que as TVs privadas, né, que essas emissoras privadas elas têm que passar. Na verdade, o procedimento vem muito de uma decisão do próprio ministro da Ciência, da Tecnologia e das Comunicações. Então, eu apresento o meu projeto e esse ministro vai analisar se esse projeto se enquadra dentro dos critérios educativos ou não. Então, quem que pode pedir a outorga de uma TV educativa? É qualquer pessoa? Não, gente, não é qualquer pessoa. Então, para que eu tenha uma TV educativa, essa TV educativa precisa estar ligada a um órgão da administração pública. Então, o que seriam esses órgãos da administração pública? A gente já comentou um pouco sobre isso na sala. Então, é a União, os estados, o Distrito Federal, as universidades públicas. Então, todos aqueles órgãos que compõem a administração pública, né, que são responsáveis pela prestação dos serviços públicos, eles podem requerer uma outorga da TV educativa.
Então, o que acontece? Eles pedem ao Ministério, o Ministério vai avaliar, né, se o projeto é procedente ou não e concede essa outorga para essas pessoas de direito público. Elas têm preferência nas outorgas educativas. Então, por exemplo, vocês já viram a TV UFG? A TV UFG ela é ligada à Universidade Federal de Goiás e se enquadra como uma TV educativa. Mas são só as pessoas do direito público ligadas aos serviços públicos que podem requerer essa outorga? Não, as fundações privadas e as universidades privadas, elas também podem requerer, mas fato é que os órgãos da administração pública, eles têm preferência. Então, caso não haja nenhum pedido por parte desses órgãos públicos, o ministro ele pode analisar o pedido que vem das fundações públicas e das universidades privadas também. Um exemplo disso é a própria PUC-TV, que é ligada à Pontifícia Universidade Católica. Caso a Araguaia, que agora é um centro universitário, tenha interesse de fundar o seu próprio canal educativo, eles podem requerer essa outorga ao Ministério da Ciência, Tecnologia e das Comunicações, que vai fazer essa outorga também. Então, para deixar bem claro, quem que pode requerer essas TVs educativas? Os órgãos ligados à administração pública, fundações privadas, universidades públicas e universidades privadas também. Então, isso vai ficar a critério do ministro decidir, não há um processo de licitação e é justamente para complementar a radiodifusão brasileira com uma programação que é diferenciada, que provavelmente a gente não vai encontrar nas TVs comerciais. Então, as TVs educativas, elas são um exemplo disso. O exemplo mais claro de TV educativa que a gente tem hoje no Brasil, vocês sabem qual é? É a TV Cultura. Então, a TV Cultura, ela pertence à Fundação Anchieta, que é uma fundação, e aí, através da fundação, criou-se a TV Cultura, que é uma das TVs educativas mais antigas que a gente tem no Brasil e que é ganhadora, né, de vários e vários prêmios internacionais pela qualidade de sua programação. Então, a TV Cultura, ela se encaixa como uma TV educativa. A TV Escola, caso vocês agora na época da quarentena deem uma passeada na televisão de vocês, a TV Escola é uma TV educativa muito incrível também, com uma programação muito vasta, uma programação muito curiosa e que também se classifica como uma TV educativa. Então, esses são os critérios. Não passa por licitação e aí quem pode requerer são órgãos da administração pública, universidades públicas ou privadas e fundações privadas também. Mas quem tem preferência nesse processo são os órgãos da administração pública. Só para vocês entenderem o que é fundação. Então, nós temos o Banco Itaú, e o Banco Itaú ele tem uma fundação que é como se fosse uma empresa que presta serviços de assistência social, vamos dizer assim. Então, tem projetos de assistência. Através dessa fundação Itaú, se o Itaú desejar, ele pode criar também uma fundação Itaú, mas a programação dessa TV ela tem que ser meramente educativa. Então, esses são os critérios da TV educativa que complementa a radiodifusão comercial. Passamos agora para outro fato que é super interessante, que é a TV pública. A primeira TV pública do Brasil, gente, ela foi criada, ela entrou no ar em 2008, foi criada em 2007 através de um projeto de lei e entrou no ar em 2008, que é a TV Brasil. Por que a TV Brasil ela é uma TV também com caráter cultural, com caráter educativo, mas ela não se classifica como uma TV educativa? Porque ela tem independência, ela tem autonomia administrativa e financeira. Ela não é ligada diretamente a nenhum órgão público. Ela é uma TV do governo federal, mas ela possui autonomia financeira e autonomia administrativa. O que eu quero dizer com isso? Que a TV Brasil ela pode decidir como ela vai gastar o seu orçamento, qual é a programação que ela vai querer passar para os seus telespectadores, sem ficar influenciada diretamente pelo presidente da República, que é quem manda na União, e que a TV Brasil ela tá ligada, mas ela tem autonomia, ou seja, ela é independente. Sabe quando vocês são independentes da mãe e do pai? Vocês podem tomar as próprias decisões sem precisar pedir para a mãe e para o pai a permissão. Às vezes o pai e a mãe acham ruim, mas você tem autonomia para decidir o que você quer fazer. A TV Brasil ela é assim. Então é a primeira TV pública do Brasil. Então a Constituição Federal de 88 ela estipulou a complementaridade desses sistemas
público e privado, mas a TV Brasil ela foi criada apenas em 2008, entrou no ar apenas em 2008, tá? E hoje é uma TV que ela sofre também, como ela depende muito de recursos públicos, embora ela tenha sua autonomia financeira e administrativa, os recursos repassados do governo federal para a TV Brasil estão cada vez mais escassos. Vários funcionários foram demitidos e isso compromete a qualidade também da TV Brasil. Mas ainda assim é um canal muito diferenciado, que passa novelas da Angola, passam desenhos animados com caráter educativo, passam documentários sobre a história do Brasil. Então tem características muito valiosas, embora o atual governo ele diminua a atuação da TV Brasil, que tem todo o potencial para ser uma grande TV brasileira. Você já sabe, a gente comenta muito sobre a BBC de Londres. A BBC de Londres, da Inglaterra, ela é uma das TVs públicas mais importantes do mundo. E aqui, nossa TV Brasil, ela equivale à BBC de Londres de forma jurídica, juridicamente falando. Então, nós temos essa TV pública, que por que ela se difere das TVs educativas? Porque ela tem a sua autonomia administrativa e financeira. E é a única TV pública que a gente tem hoje no Brasil, tá, gente? O resto são TVs educativas, certo? Então, essa é a grande diferença, não confundam, porque esse é um ponto bem sensível nessa divisão. E, por último, nós temos as rádios comunitárias. As rádios comunitárias elas foram criadas por uma legislação em 1998 e é justamente para aumentar a participação popular na radiodifusão brasileira. Ou seja, para aumentar a participação das comunidades, das associações, para pessoas que precisam colocar a sua voz de alguma maneira e não tinham um caminho para isso. Então, as rádios comunitárias elas são voltadas, por exemplo, para a associação de moradores, para a associação de feirantes, para uma cidade que é muito pequena. As rádios comunitárias elas não podem ter comercial, elas não têm um caráter comercial também. E é através da concorrência. Então, tem um processo de concorrência, que é uma forma de licitação. Então, ao contrário da TV educativa, a rádio comunitária ela passa por um processo de licitação na modalidade de concorrência. E aí é muito disputado, porque é a forma que as populações, que as comunidades que não têm voz na TV comercial, por exemplo, ou muitas vezes nem na TV educativa, têm de passar suas informações. Mas olha o que é engraçado das rádios comunitárias. As rádios comunitárias elas têm um alcance de apenas 1 quilômetro. Então, se eu tenho a base, eu estou aqui na minha casa e tenho uma rádio comunitária instalada aqui, ela vai pegar só a 1 quilômetro de distância. Porque o objetivo dessa rádio comunitária é justamente fazer com que a população que está aqui em volta de mim seja informado das coisas que acontecem no meu prédio. Porque o que acontece no meu prédio é interessante para eu que moro aqui. Agora, para as pessoas que moram em outro bairro, talvez não seja tão interessante. Perceberam qual é a diferença? Então, a rádio comunitária é para atender uma necessidade de uma população específica, de uma comunidade específica. É por isso que o raio dela é um pouco menor. Então, ela tem o raio de extensão de 1 quilômetro, ela não pode passar por propagandas, não posso veicular propagandas, ela não tem caráter de lucro, ela tem caráter justamente de informar a sociedade sobre o que acontece em determinado lugar, né, um lugar pequeno. E só que hoje tem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para permitir que essas rádios comunitárias elas possam sim veicular publicidade. Porque hoje no Brasil é muito difícil manter uma rádio comunitária em atividade sem que ela tenha nenhuma verba. Então isso depende muito de voluntariado e é difícil que todo mundo se voluntarie para deixar a rádio no ar. Então há alguns projetos nesse sentido para que seja possível a veiculação de publicidade nessas rádios comunitárias, mas do contrário, não é permitido. Algumas rádios tentam burlar esse sistema utilizando a figura do apoio institucional. Através do apoio institucional, então várias lojas de cidades pequenas, elas patrocinam as rádios e aí em troca da menção dessas empresas durante a programação da rádio, mas isso não é permitido. E para que eu opere uma rádio comunitária também, eu tenho que ter a outorga do ministro responsável, que é o ministro da Ciência, da Tecnologia e das Comunicações, para que ela funcione. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje no Brasil é a quantidade de rádios comunitárias piratas, que inclusive vão influenciar nas ondas eletromagnéticas que existem no Brasil. Então, por isso que essa outorga ela é tão importante.
Gente, nós vimos aqui então 3 tipos, que eram os que faltavam da radiodifusão brasileira, que eram as TVs educativas, a TV pública e as rádios comunitárias. Leiam todos os slides com calma. Se tiverem alguma dúvida, me acionem no bate-papo do Google Sala de Aula, que a gente tira essas dúvidas, mas está muito claro nos slides e nos textos que vocês vão ler também para as atividades. Então, foquem nas atividades, tomem cuidado, se cuidem e assim que possível a gente volta. Beijo, tchau!